Olá, mulheres! Sejam bem-vindas a mais uma jornada Mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre a história de Maria, mãe de Jesus. Eu e a psicóloga Érica Nunes, nós vamos trazer aqui para vocês, como vocês já sabem, nós estamos trabalhando, devido ao mês de março aí, nós fizemos um propósito de trabalhar 10 mulheres da Bíblia. E caso vocês gostem, a gente pode trazer outras coisas também. Mas qual que é o objetivo dessa jornada das 10 mulheres da Bíblia? A identificação que você vai ter com a história dessas mulheres, isso é terapêutico. Então, a gente quis trazer de uma forma para que você entendesse, se envolvesse e se identificasse. Quando a gente se identifica com a história, gera transformação. E é essa transformação que nós queremos que você sinta, né? Se espelhar na história de Maria ou se espelhar nas coisas que nós vamos trazer aqui para que gerem insights, ideias, pensamentos, e vocês podem ir comentando aqui embaixo nos comentários, que eu e a Érica vamos estar respondendo aí junto no momento que a live está passando, tá bom? Essa live está saindo praticamente em momento real, então nós estamos aqui com vocês, tá bom? Quero agradecer a presença de cada uma de vocês e vamos para a história de Maria, mãe de Jesus. Vamos lá, Érica? Boa noite, mulheres. Que bom ter vocês aqui novamente. Né? Estamos nessa jornada e quero que vocês curtam bastante. Hoje nós vamos falar sobre Maria, a mãe de Jesus. Talvez você já ouviu falar dessa história, né? Talvez você já tenha conhecimento de como foi toda a trajetória. Mas nós vamos trazer um novo olhar para você, então que você possa administrar essas emoções e trabalharmos juntos. Bom, a história de Maria. Maria era uma mulher humilde, né? E Maria ela estava comprometida. Já tinha seu noivo José. Quando uma noite ela teve uma visita muito inesperada, que foi a visita de um anjo. E esse anjo trouxe uma bela de uma notícia para ela, um presente para Maria, dizendo: Maria, você foi escolhida por Deus para gerar o Filho de Deus. Maria, no momento, ficou parada, estagnada assim, pensando: como assim? Eu sou uma jovem, eu sou virgem, eu sou comprometida. Mas como? Não tem como eu gerar um filho. Como vai acontecer isso? Aí o anjo explicou para ela que Maria, você vai gerar um filho de Deus pelo próprio Espírito Santo que vai conduzir e vai gerar esse filho dentro da sua barriga, mesmo você sendo virgem. Maria se sentiu grata por Deus, né, usando que ela era uma mulher de muito temor a Deus, com muita fé, e ela agradeceu ao presente, porém, ao mesmo tempo, após o anjo sair, ela começou a grande preocupação. Como eu vou explicar para o meu noivo? Como eu vou explicar para as pessoas que agora vou estar grávida? Como vai acontecer isso? Então, Maria foi contar a José toda essa novidade, que o anjo tinha falado para ela e agora ela estava grávida do Filho de Deus. Mas José ficou muito irritado com a situação. Ele ficou muito bravo, dizendo: como pode, nós ainda não somos casados, nós não tivemos nem relação sexual, nada ainda. E ele ficou muito irritado. E ele saiu muito irritado, muito ferido com Maria. E aí conta-se que naquele momento o anjo, no mesmo dia, o anjo apareceu a ele e contou para ele que era totalmente a verdade, que Maria estava falando a verdade. Então aí nós temos o primeiro episódio de Maria dizendo o quanto que é o primeiro sofrimento de Maria, né? Tipo, os julgamentos que ela sofreu e vivenciou tudo isso. Conta-se então que o tempo foi passando, Maria e José se casaram, ele aceitou Maria, ele entendeu a vontade de Deus, e quando o passar do tempo, eles foram fazer uma viagem. E no meio da viagem, Maria começou a se sentir muito mal. E quando ela foi se sentindo muito mal, descobriu-se que naquele momento Jesus iria nascer.
Mas não havia uma hospedagem, não havia nada para onde ela se deitar para ter o filho. Então, o único lugar encontrado, como vocês sabem, foi um hospedeiro de animais, né? Uma hospedaginha de animais, onde tinha todos os animais. E Jesus nasceu ali. Então, eu estou contando bem rapidamente, porque vocês, com certeza, vocês já conhecem essa história e a gente quer focar em algo muito precioso que eu quero trazer para vocês. Com o passar do tempo, então Jesus cresceu, Maria, José, educando ele. E chegou uma fase, então, que ele foi para suas viagens, a partir do momento que ele passou a concretizar e fazer milagres perante a terra. Por ser filho de Deus, conta a história que ele começou a fazer milagres, multiplicações de pães, de curas. E aí a gente percebe algo muito importante, como Maria, sendo mãe dele, a saudade que ela sentia, a perca em questão do filho, da distância, porque imagina quanto tempo Jesus ficava fora nessas viagens e ela, como mãe, ali, sem ter notícia do seu filho. Porque imagina, naquela época não tinha celular, não tinha comunicação, imagina a saudade que ela ficava. Com o tempo, depois de todos os milagres que Jesus ia fazendo, houve-se então um dia que recebeu-se a notícia: Jesus foi preso. Imagine uma mãe recebendo a notícia que seu filho primogênito, filho de Deus, ao qual ela foi escolhida para ter, agora estava preso. E aí as notícias ruins começaram a chegar. Além de ser preso, ele estava sendo condenado por algo que ele não fez. Imagina o sofrimento dessa mãe. Imagina a dor disso. E mais ainda a notícia chegando. Jesus foi condenado. Ele foi condenado a morrer numa cruz. A Bíblia em si não conta qual foi a reação de Maria, mas você sendo mulher, você idealizando isso, você sendo mulher, conta aqui pra gente, como você acha que foi a reação dela? Sendo uma mãe que está ali quase sabendo que vai perder seu filho no outro dia, que seu filho vai ser morto. Qual será que é o sofrimento disso? Qual que é a dor disso? E conta-se a história, então, que Maria, ela soube que seu filho ia morrer, ela aproximou-se da cruz e, infelizmente, Jesus realmente foi morto na cruz, né, que ainda foi judiado com chicotes, colocado na cruz, colocado uma coroa de espinhos, espada no seu coração, pintado tudo. E Maria presenciou tudo isso. Imagina a dor dessa mãe. Imagina o processo de tudo isso. Imagina a etapa de tudo isso. Imagina o filme que passou na cabeça dela desde o nascimento, desde o crescer, ensinar, a distância do seu filho, o sofrimento de saber que seu filho está sendo julgado por algo que não cometeu. A história conta, então, que Jesus morreu e no outro dia ela foi com pessoas, né, com os amigos, familiares, próximo a essa cruz e pegou o seu filho no colo e apenas chorava muito. Então eu quero focar muito nessa parte, na parte do luto de uma mãe. Porque existe hoje, aqui na história de Maria, nós estamos falando de um luto de uma mãe para o filho. Mas existem tantos sofrimentos, existem tantos pontos para a gente levantar sobre isso, que faz perguntar a você mesmo: que tipo de sofrimento você está passando? Que tipo de dor você está vivenciando na sua vida? Maria vivenciou a dor de sentir a saudade, porque o seu filho está distante, a dor de ver as pessoas falando mal e julgando seu filho, a dor de ver seu filho numa cruz sendo morto e a dor de ver ali o corpo do seu filho, todo ensanguentado, todo morto já perante seus braços. Mas e você? Qual é a sua dor? Qual seria a sua dor hoje? Nós podemos falar de várias dores sentimentais, sim, dor da perca de uma vida, de algo profissional, dor de um familiar, perca de um familiar, rejeição familiar, às vezes você perdeu um vínculo com a sua mãe, com o seu pai, com seus irmãos. Você descobriu hoje, talvez, que você tem um relacionamento abusivo. Qual é a sua dor? Será que você descobriu que está procrastinando bastante e isso está te fazendo uma dor? Como tá? E aí, o que isso faz você pensar, e queremos isso,
né, Pri, trazer hoje para vocês pensarem sobre isso. A questão da dor, do sentimento de tudo isso. E a Priscila também vai trazer ela aqui, né, Pri? Compartilha um pouquinho mais sobre isso para a gente. Bom, então a nossa proposta foi trazer aqui para vocês que Maria, ela foi a transformadora no sentido de que ela recebeu, né, esse filho, foi confiado a ela, que foi, amiga? Ah, tá. Foi confiado a ela, que só eu que tô vendo a Érica aqui, daí eu achei que ela queria falar, tá? Mas assim, foi confiado a ela uma missão, né? E quando é confiado a nós uma missão, e às vezes essa missão, no meio do processo, a gente sabe como que é, ou quando finaliza algo na nossa vida, né? Ela teve essa resiliência de saber, né, que foi entregado aquele filho para ela e saber exatamente quando, né, iria acontecer isso e foi acompanhando, tanto que Jesus ele nasceu para ficar mais no mundo do que em casa, né? Então isso era uma outra questão. E como que Jesus também ele nos traz assim só assim, vamos colocar assim também uma questão assim da história que a Érica trouxe, que eu fiquei pensando aqui, o quanto que às vezes nós somos injustiçados e às vezes a gente não tem culpa daquilo, mas a gente sente aquela dor como se fossem espadas entrando em nós, né? Porque é uma dor da alma, né? A gente é a dor da traição. Um amigo, alguém da família, fazer algo contra nós é a dor da traição. Então, quando a gente tem essa traição na nossa vida, a gente vive a fase do luto, né? Não só essa traição de um amigo, de um relacionamento, da própria questão de você perder um filho também, né? Que como algumas pessoas sabem, o ano passado eu engravidei e acabei perdendo, mas não é uma coisa que a gente não sabe, eu não sabia que ia acontecer isso. Qual foi a missão que isso veio se cumprir na minha vida, mas aconteceu, né? E a gente precisa tentar, igual diz na história da Maria, né? A gente não pode culpar tudo e a todos, mas sim tentar entender o porquê daquilo e se apegar que nós vamos superar aquilo em algum momento, né? Em algum momento da nossa vida. Como que é o luto, gente? Então, assim, vou falar sobre um pouco do meu processo. Eu já perdi meu pai em 2014. Então, assim, foi bem difícil na época da faculdade. Nós, eu e a Érica, estudávamos juntas. E naquela época, nós trabalhávamos com grupos de enlutados na Rede Feminina de Combate ao Câncer, com pessoas que estavam ali frente a uma doença como o câncer, que era mais visto antes como eu tô com câncer, vou morrer. Hoje em dia já isso não é tão assim mais, porque hoje tem mais tratamento, né? Enfim, tem uma evolução mais nessa doença do câncer. Então, enfim, nós estávamos ali em meio a toda aquela situação, nós estávamos estudando sobre o luto, né, esse tema que a gente está trazendo aqui hoje, que não é só sobre perder alguém, mas eu estou relatando aqui a história, né? Então, quando eu perdi meu pai, eu estava no meio de provas da faculdade, e isso acabou que, enfim, quase reprovei naquele ano, mas, foi um luto rápido? Não, não foi um luto rápido. Ele demorou bastante tempo. De tempos em tempos, às vezes a gente lembra, até hoje, né? Isso foi em 2014. Até hoje eu me lembro do meu pai, lembro das coisas que a gente fazia. Tento buscar essas lembranças positivas. Mas, gente, não é fácil. A gente veio aqui nesse mundo, né? A única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai
não vai estar mais aqui. Então, ali com aquelas mulheres da Rede Feminina de Combate ao Câncer, eu sempre trago essa história porque, para mim, foi muito forte fazer o estágio ali naquele ambiente. Elas traziam mais força para a gente do que a gente, né? Tava ali num processo de acolhimento e tudo, mas elas traziam muita força. Sabe o que eu vejo? Quando a pessoa tá ali, nossa, tá com uma doença terminal, digamos assim. Aí a gente acaba querendo resolver alguns problemas na nossa vida, quando acontece uma coisa muito ruim, assim, né? Ou quando está para acontecer, ou quando, né, enfim, acontece algo na nossa vida, sempre é para nos mostrar alguma coisa. Então, eu quero que você reflita aí, né? É claro que nós vivenciando aquele estágio foi muito mais profundo, né? Tanto que dentro do estágio eu vivi o luto do meu pai, quase reprovei na faculdade, mas aí fui para recuperação final, fui para, né, todas aquelas provas finais lá, consegui passar, acho que eu levei uma matéria aquele ano, mas enfim, deu tudo certo no final, tirei forças de onde não tinha, né? Eu ficava na cabeça, não, meu pai quer que eu termine a faculdade, então eu vou terminar a faculdade. Então, cada luta é um luto, cada processo é um processo, e eu digo, apertei mute sem querer. Aquelas mulheres estavam lá para nos mostrar que, às vezes, quando a gente está passando por uma dificuldade, aparece uma dificuldade, uma situação na nossa vida, é para a gente tentar buscar o que eu vou fazer agora, né? Teve até uma senhorinha que ela decidiu ir morrer em casa, do lado do marido dela. A gente discutiu isso em estudo de caso, dentro do estágio. A Érica, acho que com certeza vai lembrar, porque foi uma situação, assim, muito bonita, sabe? Eu sei que era o fim da vida daquela senhorinha, porque, de fato, não ia ter muito o que fazer, segundo o quadro que a gente estava vendo, mas ela decidiu ir terminar a vida dela junto com o marido dela, na casa dela, com as plantinhas dela, e a gente, assim, enfim, ela já tinha, você lembra qual a idade dela, mas ela tinha mais de 90, né? Ela tinha mais de 90 anos, sim. E lembro que inicialmente, lembra, Pri, que inicialmente, tipo, a família tinha escondido dela o processo do tratamento e tudo, né? E quando ela descobriu, assim, não descobriu, mas assim, ela entendeu uma parte só, né? Ela já decidiu que queria voltar para cuidar das plantinhas e tudo mais. Eu acho que Sim. esse processo, Pri, a Pri relatando assim, nossa, tipo, passou um filme agora na minha cabeça de tudo que a gente passou na faculdade, realmente essa história dessa senhora, né? E a gente vê que cada pessoa tem o seu processo de luto realmente, né? E eu lembrei agora de um paciente que nós tivemos também, que ele estava num grau tão, assim, de terminal mesmo, não sei se você lembra, tipo, era um câncer bem mais avançado, bem na garganta, e ele é totalmente otimista, assim, falando pra gente como que a vida era boa, que a gente tem que, né, sorrir, e ele sorrindo, cantando. E isso marca muita gente. Porque a questão do que nós estamos levantando hoje, a questão do luto, a gente tem que entender que cada um tem o seu processo, né? Como a Pri passou os processos dela, talvez você que está assistindo também está passando por um processo de luto, lembrando que não é só a perca, né, de uma pessoa, mas também de um contexto daquilo que te traz uma dor, né, de um luto em si. E a gente tem que pensar a trajetória de um luto, né? Antes aqui eu e a Pri conversando um pouco sobre o luto, e a gente chegou a lembrar e trabalhar juntas aqui, o que é a questão do luto? O luto são processos, são fases. E aí a gente tem que passar por todas as fases. A Pri, talvez ela, né, a Pri, ela, por ser psicóloga, também ela levou muito isso em terapia, né, teve vários processos. Eu também, quantos processos já passei, né, e a gente tem presenciado pacientes também, e a gente tem orientado que as fases, né, primeiro você vai passar pela fase da negação, a fase de se isolar, a fase de chegar a pensar, né, Pri, que, tipo, acabou tudo, perdi tudo. E assim, eu falei sobre o luto real oficial, né? Mas Sim, sim.
nosso propósito aqui maior não era focar nisso, é dizer que existe esse tipo de luto, né? Que, enfim, que a gente passa na nossa vida, porém, em processos de separação, em processos de perder uma amizade, você perder um emprego, ou qualquer coisa que chega ao fim da sua vida, né? Então, pensa aí na história da sua vida. O que chegou ao fim? O que passou a ser uma dor, né? O que passou a ser um sentimento de dor para você, um sentimento de perca, mas não porque quando a gente fala de luto, a gente interpreta que é só a perca por um ente querido, né? A questão da morte. Mas não é só isso. Né? O luto, ele presencia aquilo que você está perdendo e aquilo que você está sentindo de dor no momento. Né? Que pode ser, só para a gente falar rapidinho, para complementar aquilo que eu estava falando, que as fases que vai passar do luto, e é umas fases que você vai passar em todos os processos. Quer dizer, você vai passar pela fase de negação, sim, você vai passar pela fase de raiva, sabe? Sentir raiva dessa dor que você está sentindo, desse processo. Eu, Deli, você acha que a historinha que nós trouxemos hoje, você acha que no momento que ela viu ali seu filho, né, lógico, falando da morte de novo, ela deve ter, tipo, com certeza, negado isso. Poxa, isso está acontecendo comigo? Ou seja, no nível profissional, você está perdendo a grande oportunidade, você está vendo o seu sonho caindo por terra, assim, você vendo tudo dando errado. E aí a fase da negação vem dizer para você, tipo, isso realmente está acontecendo comigo? Por que comigo? E aí vem a segunda fase, a raiva. Você quer sentir raiva pela situação, por essa dor que você está passando. E a terceira, a barganha. Você quer encontrar uma justificativa para tudo. Você quer encontrar um milagre para resolver o seu problema. Visto que às vezes a gente pode acreditar na fé, pode, com certeza. Mas a barganha ela vem para dizer assim, não, peraí, vai acontecer. Não é ser otimista, vai além de ser otimismo, né? Ele acredita que o milagre vai acontecer e vai justificar tudo isso. E a quarta, que entra a depressão, né? Tipo, a questão que emenda todas essas fases que nós falamos agora, que é um estágio que traz a tristeza interior, acompanhada com uma solidão, o nível de percas, de acreditar, tipo, a depressão vem dizendo para você, eu não vou conseguir, eu nunca vou sair dessa fase, eu vou ficar sempre dessa maneira. E aí vem a última fase, que a Priscila também vai comentar bastante aqui, que é a fase da aceitação. Que aí chega um momento que, depois de passar pela negação, pela raiva, pela barganha, pela depressão, que é a angústia profunda, né, a depressão, você chega na fase da aceitação. Ou seja, você venceu esse processo. Você chegou no último processo para entender, calma, deu errado, meu sonho não está frustrado, isso deu errado. Chegou, eu estou sentindo essa dor, mas essa dor vai passar. Eu aceitei que isso deu errado. E isso vai fazer, bom, com o que eu estou aprendendo sobre isso? O que eu estou aprendendo? O que eu vivenciei? O que eu ganhei nesse processo? E isso faz com que a gente entenda, depois, lógico, depois de passar por tudo isso, né, Pri? E na aceitação, né, digamos que é a fase onde a gente aceita e renova, né? Assim como Maria renovou suas forças, né? Entendendo, buscando, ela passou por todos esses estágios, vai passar rápido, o luto né? Aquele fim daquele ciclo, às vezes, gente, pode durar muito tempo, e cada pessoa tem dentro de si o tempo. Então, você vai ter que buscar dentro de você, assim como Maria silenciou para entender o que estava acontecendo dentro dela, né? Por mais que Deus já enviou o filho para Maria, ela já sabia, né, o que ia acontecer. Jesus já falava para ela. Mas mesmo assim, é a negação. Até o momento que ela viu lá, ela estava em fase de negação. Porque nenhuma mãe quer, né, uma situação dessa. Então, imagine só você aí na sua vida, né? Tenta buscar ouvir o seu interior, silenciar, porque o que as pessoas de fora estão te dizendo está vindo delas.
Então, você precisa ouvir o que vem de dentro de você, o que você quer, o que você realmente quer buscar, o que você realmente quer renovar na sua vida, e deixar que as pessoas de fora que estão trazendo, porque, por exemplo, vou trazer mais um exemplo, porque eu gosto dos exemplos, tá? Quando eu passei pela situação que eu perdi o bebê, as pessoas falavam assim para mim: ai, mas tá no comecinho, né? Aí, ainda bem que tava no comecinho. Ou, ai, Deus quis assim. Gente, como que você fala para uma pessoa que acabou de perder o filho que Deus quis isso? Não importa, não estou questionando, né? Enfim, mas a pessoa que tem que ressignificar isso é na fase da barganha. A pessoa que está vivendo o luto, ela precisa viver aquele momento. Como que eu sou quando eu estou vivendo o luto? Eu me fecho. É igual eu contei para a Érica agora à tarde, que a gente estava conversando. Eu falei para ela, eu me fecho, silencio, assim como fez Maria. Nem fiz terapia no outro dia, sabe por quê? Falei, até comentei, não lembro com quem, falei assim, vou perder dinheiro, porque eu vou ficar só chorando na terapia. E tem que pagar, a terapia é caro, né? Então, eu falei assim, eu vou silenciar, vou escutar, vou xingar todo mundo, porque, inclusive, na semana, eu fiz terapia uma semana depois que eu perdi o bebê, e na terapia eu tava xingando todo mundo pra minha psicóloga. Mas faz parte. Eu imagino. E essa questão é muito importante, até esse exemplo que a Pri está levantando, porque é uma história real, gente. E isso você está ouvindo de alguém que tem a parte teórica, que sabe todo o fundamento disso. Mas tem a parte humana, que é, poxa, a dor que ela sentia. E realmente, eu lembro que exatamente quando a Pri passou por esse processo, eu via a pessoa chegando e falando para ela essas frases, estou de prova disso. E a minha reação como amiga, já conhecendo ela, o que foi? Eu só falei pra ela assim, Pri, precisar, tô aqui, né? Tipo, tira o seu tempo, precisar, tô aqui. E a gente ficou assim. Esse é o papel fundamental, né? Da gente ter essa posição. Se a pessoa tá sofrendo, né? A pessoa tá sofrendo, tipo, ela tem que passar por aquele processo. Ela tem que, né, trabalhar isso dentro dela. Agora você fica, tinha que acontecesse mesmo. A pessoa não quer entender isso, porque você tem que entender que a pessoa está na primeira fase, ela está na fase da negação, ela vai tirar, você pode ter certeza. Exatamente. E assim, gente, por exemplo, até hoje, às vezes me vem a memória, me vem o pensamento, algumas coisas, e é isso, sabe? Às vezes eu me permito ficar triste, mas só que eu não. É diferente, você é igual quando meu pai, é igual quando falo do meu pai, às vezes eu me permito ficar triste. A gente precisa sentir, porque nós somos seres humanos, né? Então, assim, independente, eu tenho isso bem resolvido dentro de mim, então por isso que eu consigo falar sobre isso. Então, não preciso ficar com dó, porque eu também não gosto que pessoas tenham dó de mim. Se eu estou falando é porque eu já passei, porque eu já ressignifiquei isso, todos esses estágios do luto, né? Então, quando que foi a minha negação? A negação foi quando em uma outra ultrassom que eu tinha feito, o médico já tinha falado, o coração não tá muito, o coração tá batendo fraco, tava 130. O normal é 170, por aí, né? É para mais, né? E aí eu ficava naquela negação, não vai acontecer nada de errado, não vai acontecer nada de ruim. Mas eu sei, porque também nós temos que ter esperança, né? Beleza. Fui lá, enfim, quando eu cheguei lá, e de fato, né, o outro médico falou assim, tá sem batimentos cardíacos. Aí eu fiquei em choque, nem consegui falar nada, né? Enfim, e de fato, essa negação junto com o isolamento foi aí nesse momento, né? Onde eu fiquei com raiva de todo mundo que vinha me falar alguma coisa. Porque eu não queria saber de nada, gente. Quando uma pessoa está passando por um luto, ela não quer saber de que você encontre ai, por quê? O porquê que aconteceu aquilo. Não interessa. Quando meu pai morreu, eu xinguei médico, eu xinguei todo mundo, eu falei que
Nossa, eu também passei por isso, gente. Então, assim, quem passou por luto sabe como que é na prática. Então, por isso que eu trouxe real, né? Essa Mas, assim, experiência, né? E quando você... entra a questão assim também. Nós estamos falando esses exemplos, né, que são visíveis, que talvez você ouvindo aqui, tipo, você deve estar passando talvez a mesma coisa. E também entender que, tipo assim, mas qual que é a grande questão dessa transformação, né? Por que transformadora? Porque é exatamente isso, independente do seu luto, do que você esteja passando de dor, que você está identificando, talvez você fale assim, a minha dor é porque eu estava no relacionamento e perdi a pessoa, entende? Ou você acabou o relacionamento, acabou, sei lá, uma amizade que tinha desde a infância e por uma briga, por discussões, você perdeu essa infância, ou melhor, perdeu essa amizade. Ou quem sabe o nível profissional, aquele trabalho que você amava foi despedido. Então, o luto, gente, a questão da dor, ela vem de todas essas áreas. Né? E esses exemplos que a Pri trouxe, eu acho que trouxe um fundamento bem grande para nós pensarmos exatamente nisso. E a questão de ser transformadora é passar por tudo, passar por todas as etapas, passar por todos esses estágios. E a gente fica E mais forte, né? sim, e além de ficar mais forte, aí vem aquele questionamento: quando eu vou saber que eu estou no estágio de aceitação? Como eu saber se eu passei por todo esse processo? E eu acho que a verdade é isso que vocês acabaram de presenciar da própria Priscila. Você só vai entender que você vivenciou esse processo a partir do momento que você consegue falar sobre esse processo, sabe? A partir do momento que eu falo bastante isso em terapia com meus pacientes, que muitas vezes você está na fase daquele luto, de sofrimento, de negação, com raiva, de todo esse processo. Então, toda vez que você fala sobre esse processo, você tem a tendência a chorar sobre isso, como a Priscila falou. Como a Priscila falou, tipo, eu vou na terapia porque eu vou ficar chorando. Por quê? Era o processo dela, né? E a maneira de você saber que você está transformando isso, que você está trabalhando isso dentro de você, é fazer como Maria fez também. Ela passou por todos esses processos. Né? A gente não está lá na Bíblia escrito assim, Maria chorou, Maria ficou desesperada, Maria teve raiva, Maria teve vergonha, Maria teve depressão. Não tem isso. Estou deixando bem claro, não tem. Mas como mãe, né, com sentimento de mãe, com sentimento de filho, com sentimento de perca, de luto, você não passaria por isso? Isso. E assim, provavelmente, né, Maria, assim como as pessoas que passam por esse momento de transformação, elas acabam transformando suas inseguranças e incertezas em autoconfiança e coragem, né? Que é um pouco disso também que a gente quis trazer aqui. Quando você passa por um fim de um relacionamento, você vai ter um olhar bem mais delicado para você entrar em um outro relacionamento, né? Eu acho que isso vai transformar e, inclusive, vai motivar você a fortalecer uma outra pessoa, a entender aquele processo para que você ajude uma outra pessoa. Eu não sei exatamente qual a dor que você está passando agora. Se é uma dor de terminar um relacionamento, se você sofre por um luto que, né, aconteceu na sua vida, luto de perder alguém, né, para a morte, digamos assim. Eu não sei se foi algum emprego, algum trabalho que você perdeu, ou até mesmo, gente, quando nós mudamos na terapia. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito boazinha, sou uma pessoa muito que sou muito prestativa, sou muito auxiliadora, nananã, e essa parte de mim morre quando eu faço terapia, porque a gente aprende a equilibrar e não se doar 100%, e sim, a gente precisa se doar para mim primeiro e para depois eu me doar para o outro, porque quando eu estou inteira eu consigo ser melhor, né? Esse processo acontece na terapia também, né? Que é uma outra questão que a gente quer trazer aqui para vocês. Quando você muda, gera no outro uma sensação de traição. Você não era assim, você tá ruim, você não tá igual todo mundo, todo bonde anda, né? Você tá diferente. Isso de você estar diferente
gera no outro uma sensação de traição e gera em você uma sensação de luto, né? Onde você fica assim, nossa, eu mudei mesmo, eu mudei depois dessa coisa ruim que me aconteceu, desse término de relacionamento, eu mudei. E gente, não tem quem não passe pela dor e continua a mesma pessoa, né? Todo mundo que passa pela dor, que passa por dores na vida, por situações, parece que quanto mais é igual num campo de batalha, quanto mais você luta e quanto mais você ganha, mais forte você fica. Infelizmente, gente. Então, essa insegurança que talvez gera ali no início do luto, ela se modifica para autoconfiança e coragem. Então, se você vê que uma pessoa é muito corajosa, é muito confiante, você pode conhecer um pouco mais da história dessa pessoa, e é por isso que a gente trouxe a história de Maria, para fortalecer dentro de você que a gente pode fazer projeções e não necessariamente a gente precisa ficar passando por coisas difíceis. Ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor. De qual maneira que você vai aprender a modificar os seus comportamentos que talvez hoje estão te gerando esse luto, estão te gerando essa dor, essa angústia. Quer falar alguma coisa aí? Tudo isso que a Priscila falando aí, acho que me faz lembrar muito na questão de um processo de uma borboleta, né? O processo de você ver a transformação dela. Maria, a gente viu a transformação no sentido daquilo que ela vivenciou, de todo o processo dela, desde o início. E o que eu diria, assim, de tudo isso que a gente está falando hoje sobre o luto é se reinvente. Use da sua dor como experiência, né? Seja no relacionamento, seja de um luto, seja de sonhos que você está vendo que está lá embaixo. Sim, se reinvente, né? Seja como uma borboleta, saia, veja depois o resultado de toda essa experiência de dor. A dor vem, né? O processo é difícil, mas você tem que entender que sempre com ajuda. Lembra que lá na cruz, né, quando ela foi pegar o filho morto, ela não estava sozinha, ela aceitou um apoio, ela aceitou a ajuda das pessoas. Então, talvez esteja na hora de você também aceitar a ajuda, né? Delegar. Se reinventar, delegar, se transformar. Começa a observar em que fase. Pare e pense aí, assistindo esse vídeo. Pare e pense, em que fase eu estou? Em que fase do meu processo eu estou dessa dor? Será que eu estou ainda na fase da negação? Será que eu estou no estágio de raiva? Estou com raiva de todo mundo? Estou fazendo igual a Priscila, estou xingando o médico, estou xingando... O que eu estou fazendo? Eu estou na barganha, eu estou acreditando, e na real eu sei que não está dando certo. Ou depressão, você está no nível de tristeza, se isolando de todo mundo, não querendo apoio de ninguém e só pensando na solidão. Ou será que você realmente está na fase da aceitação? Se você está lá no começo, você precisa trabalhar sobre cada processo. E é na terapia, é com ajuda que você vai conseguir fazer isso. Eu acho que esse papo foi bem rico para a gente entender que esse processo da Maria também acontece nos dias de hoje. Você viu como a gente trouxe um olhar bem diferente sobre a história de Maria? Eu sei que você já conhecia a história, mas nós trouxemos para vocês um lado bem psicológico disso, dizendo que, olha, você precisa entender que todo o processo de dor, ele tem que ser trabalhado. E você vai passar por ele e você vai ficar tudo bem. Como diz a Fazil, vai ficar tudo bem. Né, Priscila? Você vai chorar, vai ter dias que você vai entrar em desespero, vão ter dias que você vai olhar uma imagem, uma situação, você vai lembrar, né? Então, assim, pode ser que o que você olhe lembre aquela situação, lembre aquela pessoa, e assim, encontre um acolhimento, né? Assim como a Érica está falando. Maria aceitou a ajuda, aceitou o apoio daquelas pessoas. Em primeiro momento ela silenciou, mas eu sei que às vezes as pessoas não falam coisas muito que vão acolher. Então, por isso que você pode buscar um psicólogo, pode buscar um terapeuta para te ajudar nesse processo,
porque é um processo difícil. E se você tiver alguém, seu familiar, falando alguma coisa que esteja te magoando, né? Assim como eu disse, né? Eu trouxe aqui uma partezinha da minha história, uma vírgula da minha história, eu precisei de ajuda para passar por esse processo. Então, se hoje eu estou aqui, né, forte, conversando com vocês, com autoconfiança, não estou trazendo em forma de tristeza, mas sim em forma de força, em forma de, olha, calma, não é calma, é calma, aceite seu processo, né? Aceite o processo, porque você vai poder ficar triste sim, vai poder chorar sim. E, ai, nossa, mas faz tanto tempo, não interessa, chora. Chora e pode chorar na terapia. A gente tá aqui para isso. Por E isso que não... falando do choro, eu e a Priscila, a gente já atendeu em velórios, para vocês terem uma ideia, né, Pri? E a gente, o que mais a gente vivenciava, assim, na minha parte também vivenciava muito em questão quando a gente fazia os atendimentos em velório. Eu via até membros da família olhando para a pessoa que estava chorando ali e falando assim, não chora, né? Não chora não precisa chorar. Aí o meu atendimento falava assim, não, meu amigo, você tem que chorar. O choro, gente, o que é? É extravasar para fora. Então, o choro não é ruim, né? O choro, dependendo da situação, do processo que a pessoa estiver ali, é bom. Né? Então, é importante lembrar Pode disso. durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É sobre isso. Mas eu acho que é bem rico isso que a gente está comentando Às aqui. vezes nem tão de manhã assim, né? Às vezes demora um tempo, mas... Existem os estágios, né? A gente não pode esquecer dos estágios, né, Pri? Isso. Só lembrei que quis comentar. Não, mas tá certo, não. É uma questão bem legal. E, gente, espero que vocês tenham gostado. Acho que o processo mais legal que a gente está trazendo, assim, de todas essas histórias dessas mulheres tão fortes, tão poderosas, que têm, sim, os seus arquétipos, tem a questão de estágios de luta e tudo mais. Então, só me resta agradecer, gratidão mesmo por vocês estarem aqui. E é isso, esperamos vocês, assim, na próxima jornada aí, que vai ser na sexta-feira, né, Priscila? Isso, nós mudamos o dia de lançar aí o vídeo da jornada por uma questão logística, nós não estávamos conseguindo horário compatível, então a gente precisa desse horário. Então a Uérica precisou atender até mais tarde ontem, não deu para a gente tentou fazer as gravações, mas a minha internet não estava boa. Então, enfim, gente, coisas que acontecem e eu espero que vocês compreendam. Quero que vocês comentem aí, curtam. Se te ajudou de alguma forma, se tocou em alguma parte em você, compartilhe com outra mulher para que possa também ajudar essa mulher, edificar o coração dela, transformar, e juntas somos mais fortes, né? Obrigada, gratidão por vocês aqui, e uma boa noite aí a todos, bom dia para quem está assistindo de manhã. Mas é isso, até a próxima, gente. Tchau, beijo. Vou parar de gravar aqui.